Olá, tudo bem? Bem-vinda! Esse é o primeiro vídeo dessa série, dessa playlist de assuntos relacionados a essa idade de 3 a 6 anos. Essa é uma idade que ela é muito marcada pelo encanto, pela alegria, pelo brincar. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, passando pelos principais pontos de desenvolvimento, de atenção e características dessa fase entre os 3 e 6 anos. Essa é uma fase que a criança descobre mais do seu espaço, sabe? O seu entorno mesmo, o seu eu ali. E começa a explorar um pouco mais desse mundo e desse universo que está ao seu redor. Brincando mais, se movimentando mais, descobrindo mais sobre a magia da vida, do encanto, da família, do amor da família e também da natureza ao seu redor. Então, conhecer um pouco mais cada parte, cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos nos ajuda primeiro para a gente compreender mais, né, o que está se passando no universo dele, quais são as habilidades novas que ele está aprendendo, o que a gente já pode ensinar, o que a gente já pode falar, o que ainda não está no momento certo. E isso nos ajuda também a gente a se conduzir, guiá-los para uma infância e um crescimento mais saudável e seguro. Então eu vou trazer um pouco das marcas dessas idades, né, de 3 a 6 anos, que está muito relacionada com o eu, com o meu, com o brincar, com o imaginário, com as tradições e com a natureza, as vivências, valores familiares de um modo geral. Para começar, vamos recapitular um pouquinho. Então, lembra lá do bebezinho. O bebezinho e os seus níveis de desenvolvimento. Primeiro, ele nasce e fica mais na posição deitada, essa é a forma como ele vê o mundo, né, de baixo para cima, deitado, a visão não tem muito alcance ainda, exceto quando está no colo do papai e da mamãe. Mas por ele mesmo, depois, na próxima fase, é que ele começa a ganhar um outro ponto de vista em relação ao mundo, que é quando ele senta. Então, no processo de desenvolvimento, a partir do sentar, é que ele vê o mundo já numa altura diferente, muda totalmente a posição com que ele vê e interage com o mundo. Depois do sentar, vem o engatinhar, que é assim, o começo de movimentos, ainda muito próximos ali dele, o alcance dele ainda é muito pequeno, mas ele já começa a entender que ele pode se movimentar e alcançar e explorar. Depois dessa parte do engatinhar é quando ele começa a se colocar de pé. Isso é uma mudança também importante para ele, se colocar de pé, assim, estar numa posição como as outras pessoas ao redor dele estão, é uma conquista muito importante para ele. E lógico, depois a marcha, o caminhar, que é essa possibilidade que aí ele ganha de explorar o mundo mais ainda, de chegar até onde ele quer, de fazer os movimentos com as perninhas, de encontrar com aquilo que ele está buscando. E aí também, nesse período aí, né, que chega aí próximo da idade até dos 2 anos, é que a gente vê muitos relatos, né, das mães falando desse período do terrible two, né, da idade dos 2 anos, né, os terríveis 2 anos, que é justamente esse momento que a criança, veja bem, ela está conquistando tantas novas posições, movimentos e possibilidades de explorar, que ela ainda não entende os limites dela. A primeira coisa também, ela não consegue, ela está começando também a se comunicar, a verbalizar, a falar palavras, às vezes frases, e ela não consegue, às vezes, se comunicar direitinho tudo que ela quer. E isso pode gerar um sentimento de frustração também, não só na comunicação, mas nos limites que ela encontra da vida. Porque, ao mesmo tempo que a energia dela está, assim, uma explosão de energia, de curiosidade, de vontade de ir, de fazer, de mexer, de sair correndo, ela encontra os limites. É o papai e a mamãe falando, não pode mexer aí, não pode pegar isso, não pode sair correndo, tem que ficar aqui perto da mamãe e do papai, agora é hora de comer, agora é hora de dormir, de tomar banho. Então ela vai encontrando esses limites também pela primeira vez, nesse novo posicionamento dela diante da vida e do desenvolvimento dela, e isso gera frustrações. E aí acaba assim que acontecem as explosões de raiva,
as birras e tudo mais. E é importante a gente desenvolver como pais, como cuidadores, saber desenvolver dentro de si também novas habilidades para poder lidar com isso, o que em muitos momentos isso é um tanto desafiador. Então, beleza, né? Passaram todas essas fases aí e é coisa que passa rápido, né? Quando a gente está vivendo, como eu sempre falo, parece que demora muito mais tempo, mas depois a gente vê que passou muito rápido. E aí chega então, depois dessas fases todas, de todas essas conquistas, chega na idade dos 3 anos e é muito marcada por essa noção de si mesmo, noção do eu. Que antes, por exemplo, a criança costuma falar, ah, o neném quer isso, aí fala o nome. Ai, a Sofia quer tal coisa. E agora a criança começa a usar mais a palavra eu. Isso é uma marca importante dessa idade. E, claro, com o eu, né, entendendo que a criança, ela começa a entender que ela é separada do papai e da mamãe. Você vê que essa compreensão de um ser individual, de uma identidade, ela vem chegando aos poucos na nossa vida. Então, a começar lá pela esterogestação, que é aquele período de mais ou menos os 3 primeiros meses do nascimento do bebê, que o bebê ainda acha que está dentro do útero da mãe, ele precisa de um tempo maior para poder entender que ele nasceu, e assim a gente vai descobrindo, né, a nossa identidade por camadas. Essa marca dos 3 anos é uma marca que aí aparece mais o eu e o meu. E com o eu, assim, vem essa coisa do meu. Então, peraí. Então, eu sou eu? Então esse brinquedo é meu, as coisas são minhas, né? Quando a criança começa a usar essas mesmas palavras que ela escuta também os outros falando, se referindo a eles, né? E às suas próprias coisas. É aquele momento, assim, mais tenso que a criança começa a ter os primeiros contatos, socialização com os coleguinhas, com os amiguinhos, a tal das histórias dos parquinhos. Meu Deus do céu. Parquinho e ambientes, assim, em casa, quando mistura muitas mães e muitas crianças, aquela coisa de dividir os brinquedos. Isso é uma novela também, porque a gente fica pensando, né? Será que eu devo incentivar o meu filho a dividir, a compartilhar, ou a assegurar aquilo que é dele, já que ele está aí, então, nessa fase, entendendo o que é o eu, o meu. Então, acho que muitas de nós vivem esse conflito. E aí, assim, depois eu vou contar num outro vídeo como que eu fiz com relação a isso, o que eu aprendi, o que eu comecei a praticar que facilitou para mim. Mas depois anota aí o que você quer que eu fale nos comentários desse vídeo, que eu vou abarcar também vários pontos aí dessas idades, tá bom? Então, aproveitando, estamos falando do parquinho, outro elemento muito importante presente na vida da criança nessas idades é o brincar propriamente, né? É ter esse espaço de explorar, de conviver, de aprender novas coisas, de brincar e de se alegrar com a vida. E o brincar, ele tem uma função educativa, não só de distrair a criança, de trazer alegria, felicidade, mas a gente vê que isso é base para a construção de um adulto mais seguro, mais saudável, mais firme na sua vida, no seu trabalho, enfim, isso é uma base importante para a nossa vida por todo sempre, não só na infância. Porque o brincar, além de ser um momento de descontração, de alegria, de interação, ele também tem uma função educativa muito importante e que, inclusive, é marcada e registrada na nossa vida, trazendo mais força, mais vitalidade para o nosso mundo adulto. Quando a gente olha para trás e a gente vê que a gente teve essa boa base. E isso influencia, inclusive, no nosso nível de criatividade, de comprometimento e de realização na vida. Sem falar que ter filhos pequenos é uma oportunidade para nós pais também brincar, relaxar, lembrar da nossa infância, das coisas gostosas que a gente fazia, aquele momento que a gente lembra daquelas brincadeiras, pular amarelinha, e que a gente traz na memória, pesquisa, vamos brincar de tal coisa. Então é um momento também para a gente relaxar, sabe? Ter filhos pequenos é isso, é trazer essa alegria, essa leveza para a nossa vida, trazer mais cor, mais luz para os nossos dias, assim, mais cinzento, para o mundo mais cinza e sisudo dos adultos. Então é um momento da gente aproveitar também esse tempo e essa alegria da vida, trazendo até mais leveza para os nossos dias também. E principalmente porque antes da gente ter filho, aí vamos pensar no nosso próprio desenvolvimento.
éramos nós uma vez bebês, que crescemos, que fomos ganhando espaço no mundo e ganhando mais responsabilidades, e a vida foi ficando mais séria, e a gente casou, e aí a gente tem filhos. Ai, que respiro gostoso que é poder brincar com esses filhos e se abastecer da presença deles, das risadas, das conversinhas, das palavrinhas, do universo deles, da maneira deles verem o mundo. A gente se renova também, a gente renova o nosso olhar para o mundo e a forma como a gente vê o mundo também. Uma coisa importante para a gente saber é que nessa fase a criança desenvolve muito o imaginário dela. É como se ela tivesse aberta para desenvolver essa parte da sua compreensão sobre o mundo, esse olhar sobre o mundo e sobre a vida. Então, é até uma coisa que a gente precisa resgatar mais nos lares, mais na nossa prática de criação e de acompanhamento dos nossos filhos, que é as histórias, os contos de fada, ler livros junto com eles, estar presentes ali. Também uma oportunidade da gente estar mais presentes. Esse mundo às vezes tão corrido, com trabalhos e outras funções, a gente estar presente com eles. E uma delícia a gente poder contar histórias, sabe aquele jeito que você conta história assim, falando a voz do personagem, e coloca assim uma dramatização na coisa, uma voz mais grossa, outra hora uma voz mais fininha, outra hora uma fala bem suave, sabe? Aqueles momentos que a gente escuta uma história e pelo imaginário a gente vê as cenas, sabe? É como se estivesse vendo as cenas. Inclusive, acontece muito isso. Às vezes a gente lê um livro e a gente tem uma percepção muito mais detalhada, muito mais no nível do sentir, dessa sensibilidade, do que quando a gente vê um filme. Às vezes a gente vê o filme daquela história e o filme não traz... A gente fica, mas parece que tá faltando alguma coisa, porque o imaginário, ele tem uma amplitude, assim, de registro na nossa alma, no nosso sentir, que é muito única, muito particular, e que é de cada um. Então, assim, feliz das crianças que nessa idade tem essa figura aí, seja o papai, a mamãe, os avós, a vovó, a titia, para fazer esse movimento e criar esse entorno, né, da leitura, dos contos de fada, das histórias infantis. E aí, é claro, um momento para a gente pensar aí em formas de diminuir o acesso da criança ao mundo dos eletrônicos. Por exemplo, a TV, aos tablets, aos celulares, e deixar a criança ter a oportunidade de desenvolver mais o imaginário dela, porque os eletrônicos, eles perturbam o desenvolvimento do pensar, do sentir, do agir, da criatividade, enfim. Então, é um bom momento para a gente pensar em como administrar isso na nossa vida. Eu sei que os eletrônicos são úteis e que cabe em alguns momentos, mas para a gente saber que a não perturbar esse crescimento e esse desenvolvimento da criança. Uma das coisas mais significativas dessa fase é o despertar do sagrado e do contato com a natureza. Então, é muito importante, né, o sentimento de religiosidade, sabe? Traz segurança, traz um sentimento de pertencimento, de acolhimento e de que está tudo certo. Então, por exemplo, fazer orações com os filhos. Oração matinal, ou nas refeições, antes das refeições, na hora de dormir. Esses são momentos, assim, muito preciosos, que quem vive sabe o quanto é gostoso e significativo, não só para as crianças, mas para a gente também. E aí, assim, acender uma vela, cantar as musiquinhas, ter o hábito de pedir a bênção do papai e da mamãe antes de dormir, quando acorda, ter o contato com a natureza, ter mais exposição à natureza, fazer caminhadas, observar o ritmo da natureza, do dia, da noite, o sol, a lua, as estrelas, o canto dos passarinhos, os insetos. Esses são momentos muito especiais que vão construindo a memória da criança e esse sentimento de amor e de pertencimento, e elas estão numa fase que elas estão abertas, com vontade de conhecer e muito ligadas. Tudo que vem desse lugar, então, do sagrado, da religiosidade, da natureza, entram assim de uma forma bem presente no coração e na vivência e na memória das crianças da cidade, principalmente. Os rituais, as festas, as comemorações, as tradições familiares também são
boas formas de gerar boas memórias afetivas nessa idade. Então, por exemplo, o São João, o Natal, os aniversários, ter rituais para cada um desses momentos, sabe? Aquela coisa de enfeitar a casa, é tão gostoso. E quando a gente basta a gente lembrar, né, da nossa própria infância, assim, quando tinham esses movimentos, né, enfeitar, fazer a árvore de Natal, enfeitar a casa, sei lá, na Páscoa, no São João, né, e todos os adornos e todas as decorações e as comidas, as músicas, esperar por esse dia acontecer. Então, isso tudo vai registrando e colocando na nossa memória a importância dos ritmos da vida, do ano, das estações do ano. Tem gente que celebra até as estações do ano, a chegada da primavera, o inverno, e isso tudo é importante para a gente regular, nos regularmos emocionalmente também. E uma forma de nutrir o espírito da criança, né, para que ela tenha a confiança de que o mundo é belo, de que as pessoas são boas, de que a família é um lugar bom, quentinho e gostoso. Essa base, ela é fundamental para as nossas crianças. Porque nessa idade, principalmente dos 3 anos, é a idade que registra a primeira memória, assim, sabe, da criança. E isso é muito importante também no decorrer da vida, porque a gente é feito de memórias, os nossos sentimentos, o nosso desenvolvimento emocional e está ligado às primeiras memórias, né? Então, nós sabemos disso. Por exemplo, você se lembra qual que é a sua primeira memória? Você se lembra do que aconteceu lá atrás, por volta dessa idade, entre 3, 4 anos, mais ou menos? Né? Geralmente é a chegada de um irmão, algum evento familiar, como esses que eu falei agora, de todas essas tradições familiares, aniversário, a visita de alguém. Então, tem sempre uma primeira memória, e essa primeira memória ela é muito significativa, muito importante para a nossa vida também. Então, saber que esse é um período de gerar boas memórias, aí sim, memórias afetivas do coração, que sustentam a nossa alma, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento para um bom amadurecimento no mundo adulto, né, quando a gente se tornar adultos. Essa é a fase, então, entre a fase do bebê e entre a fase escolar, nessa idade, primeira infância, nessa idade intermediária. E assim, é uma delícia, é gostoso, a gente brinca e tal, mas ao mesmo tempo ainda é uma fase de um trabalho muito braçal, porque esse movimento todo de crescer, de explorar o mundo, né, de interagir, de falar, de novas descobertas e de geração de boas memórias, isso tudo ainda exige muito de nós pais também. Porque também é um momento onde a gente vai dar oportunidades para a criança viver, explorar, se desenvolver e também de mostrar e ensinar a respeito dos limites, que também é algo muito importante para o desenvolvimento seguro da criança, para que ela também tenha contato com os limites. E aí é aqueles conflitos que eu falei, que às vezes na idade dos 2 anos as crianças, né, têm aquelas explosões emocionais até que possam se comunicar melhor e entender melhor também o que os pais estão mostrando e trazendo. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Os limites, eles faz parte, né, desse cuidado e desse momento, dessa nossa missão de guiar os nossos filhos, orientar e prepará-los para a vida. Além de trazer segurança, conforto, acolhimento, porque o limite, às vezes, as pessoas acham que é uma coisa ruim, mas não é não. O limite é uma coisa que contorna, né? Traz para nós o abraço da segurança e nos permitindo que a gente se desenvolva bem. E além de tudo isso, claro, a gente lembrar de curtir, né? Como eu falei, passa muito rápido essa primeira infância, e como esse momento, assim, que tem essa característica de todas essas vivências, da alegria, dos rituais, dos encantos da vida, do contato com a natureza, é muito rico. Então, a gente lembrar também de entrar na brincadeira, de relaxar, de curtir esses meninos, de se divertir com eles também. Sempre a gente escuta falar, os pais que já são pais de filhos maiores, olhar para trás e falar assim, ai, que saudade desse tempo, ou ver lá a mãe com os filhos menores. Eu faço muito isso.
e falar, ai, que saudade desse tempo, nossa, que delícia que era, passou tão rápido, agora eles cresceram. Então, é isso que eu te desejo aqui com esses esclarecimentos, para que você possa aproveitar ao máximo do seu tempo e da sua história com os seus filhos, e que quando você olhar para trás, você seja uma dessas que sinta muitas saudades de um bom tempo que passou, de bons registros que ficaram, tá bom? É isso que eu te desejo e um beijo, a gente se encontra na próxima.